como nada, não existe nada absoluto nessa vida, existem também barreiras dentro na própria criança, de estratégias que não vão funcionar tão bem com uma criança, mas vai funcionar super bem com outra. Claro que tem algumas estratégias que são, digamos, tem grandes chances de funcionar com uma criança. Mas tem outra, gente, que ou não vai funcionar, ou não vai ser uma estratégia suficiente para que a gente consiga, para que a gente chegue num objetivo tal, sabe? Então, é muito importante a gente também avaliar o temperamento dessa criança, né? Qual o perfil? Será que é uma estratégia adequada para essa criança? Então, a gente vai tentando, né, modelar, formatar que tanto seja a sua orientação seja, né, satisfatória ou positiva para os pais, quanto também para o perfil dessa criança. Por exemplo, a ferramenta da escolha limitada é uma ferramenta que, assim, ela dificilmente ela tem um efeito rebote, no sentido de ela tem um resultado negativo, né? Ou assim, geralmente ela se enquadra para muitos perfis de criança, seja uma criança mais opositora ou uma criança mais obediente, né? Mais cooperativa, melhor o termo, né? Que coopera com mais facilidade. É uma carta muito boa, uma carta que você pode usar, uma carta na manga que você pode usar independente do perfil. Mas, às vezes, algumas ferramentas, a gente não vai conseguir um resultado tão, digamos, satisfatório. Porque essa criança, ela precisa de uma outra forma de se comunicar ou de direcionar. Deixa eu ver aqui se eu trago algum exemplo prático para vocês entenderem melhor sobre a questão da personalidade da criança. Por exemplo, e às vezes chega isso na clínica, né? Demandas assim na clínica. Vamos supor que você usa a ferramenta da escolha limitada. E aí, essa criança, quando você dá a opção, que é uma carta, que eu digo, uma carta meio branca, né? Ela é neutra. Ela cabe pra qualquer coisa, combina com qualquer coisa. Uma carta preta é uma carta branca que combina com qualquer coisa. Agora, existem cartas que são meio coloridas, assim, por exemplo, a firmeza como você se comunica. Tem crianças que elas precisam de uma comunicação mais diretiva e mais firme. Crianças que gritam com os pais, crianças que ofendem os pais. Você vai ter que usar várias cores e várias cartas de possibilidade de comunicação. Então, hoje mesmo, numa pergunta, teve uma mãe que falou: meu filho, ele grita, ele tem 10 anos e toda vez que eu peço para ele cooperar, fazer alguma coisa, ele grita comigo. E aí? Você vai ficar só parado olhando seu filho gritar? Não, você precisa ser firme com essa criança. E como você é firme? Gritando de volta, batendo, dizendo que ele está de castigo? Não. Então, você vai estabelecer o limite através da própria comunicação. Então, você pode chegar para a criança, dar a possibilidade dessa criança tentar falar novamente. Peraí, fulaninho. Eu vou te dar mais uma chance para você falar de uma outra forma comigo. Eu vou aguardar um pouco, você falar de uma outra forma sem gritar, sem ofender. Se você falar gritando ou ofendendo, eu não vou escutar. E aí eu tô aqui pra te ajudar a se acalmar, se você quiser. Ou aí vai uma outra carta, de uma outra cor, uma outra possibilidade. Peraí, filho. Assim não. Vamos tentar mais uma vez? Ou então, eu estou nervosa, eu preciso me afastar, porque eu vou explodir com você. Então, a gente vai se acalmar, eu vou me acalmar num canto, você vai se acalmar no outro, e a gente vai conversar depois. Então, a gente vai ter que sentir como que vai funcionar melhor. Tem crianças que, por exemplo, tem diagnóstico de TOD, que elas têm muita dificuldade de expressar suas emoções. Então, elas normalmente explodem, elas são agressivas na comunicação, na forma de se comportar. Então, muitas vezes, só uma escolha limitada, ou só uma outra escolha, ou só uma outra ferramenta do assim que é uma outra estratégia, né? Assim que, 3 pontinhos, essa criança vai fazer tal coisa, não vai funcionar de uma forma tão satisfatória, porque essa criança ela vai explodir. Então, você vai ter que utilizar outras estratégias e ferramentas que vão se adequar a essa criança, depender da personalidade dela, mas que não envolva, né? Castigos, punições, humilhação, agressividade desses pais. E, óbvio, muitos pais têm uma dificuldade de aderirem porque eles acham que vão ser cobrados, né? Ou eles acham que vão chegar no ápice da perfeição. E aí isso é muito delicado, né? Porque, assim, o fato de você dar as orientações, você não pode deixar eles entenderem
que eles vão ser perfeitos, ou que eles nunca vão gritar, ou que eles nunca vão explodir. Então é importante sempre nós termos, para ajudá-los e entender, e eles também se sentirem acolhidos no processo, você deixar claro que a ideia não é perfeição. E nem o seu filho vai virar um robô, né, dentro do processo terapêutico, porque ele está passando por um processo. Porque existem várias formas de condução. Aqui nem um álbum de figurinhas. A gente vai usando várias figurinhas e várias possibilidades dentro do que for possível, dentro da realidade. Às vezes, a dificuldade também de adesão dos pais é porque esses pais, eles estão cansados de fato. Tem pacientes que já têm um diagnóstico de TOD, TDAH ou TDAH associado ao TOD, ou o autismo com o TOD, porque o TOD é impressionante como é um transtorno que desgasta muito os pais, assim. Cansa, é uma característica opositora muito forte. Os pais ficam bastante desgastados, cansados. Então, quando a gente vê que esses pais, eles estão muito cansados, a gente também tem que segurar um pouquinho o nosso pé, né? Pra gente não pisar muito forte e exigir demais desses pais. Porque a gente também tem que entender a humanidade deles e o limite de cada um. Alguns pais já estão há muito tempo na tentativa de melhorar o comportamento dessa criança. Quando eles chegam no processo de psicoterapia, eles já estão extremamente desgastados e cansados. E aí, muitas vezes, eles vão só empurrar para você mesmo. Toma, que aí resolve aí o problema. Mas porque eles estão cansados. Porque eles estão no limite. Porque eles já passaram por tanto turbilhão de emoções e de desgastes com essa criança, que eles simplesmente querem só um fôlego e querem que você resolva. Isso significa que esse pai e essa mãe tenham dificuldade de adesão? Não necessariamente. É porque esse pai e essa mãe estão cansados.